Boa noite pessoal, bem-vindos, quintou, dia do nosso querido, sagrado Evangelho no Lar, aqui há mais de um ano, juntinhos, sempre nesse dia e nesse horário. Boa noite, Rosane, amiga querida. Boa noite, Rovilson, que bom ter vocês aqui. A Tá, a Márcia, Marcelo, bem-vindos ao nosso Evangelho. Boa noite. E vamos lá, pessoal, porque hoje é um dia especial. Quando que não é, né? Que quinta que não é. Mas hoje nós vamos estar falando do amor, esse sentimento lindo, o maior legado que Jesus nos deixou. Quando ele trouxe pela primeira vez essa palavra, os povos estremeceram e nunca mais voltaram a ser o que era antes. Então vamos falar da capacidade que o amor tem, do que ele provoca em nós, qual é o seu papel, até onde nós podemos chegar se nos deixamos guiar por essa bússola infalível. E vai ser muito especial, reunimos aqui algumas leituras bem legais que vai nos inspirar. Boa noite, Lid, que bom você aqui, Deb, Tiago, Úrsula, bem-vindos, Bianca, que bom. Então vamos lá, né, fazer nossa prece para dar início. Então eu convido a quem se sentir mais à vontade a fechar os olhos. Agora nós vamos mentalizar a imagem do nosso Mestre Jesus. Exato, Leandro. Existem vários tipos de amor e nós vamos falar sobre isso hoje também, beleza? Então vamos lá, fechar os nossos olhos, respirar fundo, tranquilizar nosso coração, nossa mente. Deixar que essas notas musicais penetrem no nosso ser, equilibrem nossas emoções, para que possamos absorver o máximo, aproveitar bem este momento de maior comunhão com o nosso Pai. Sempre, Pai, aqui nos encontramos um sentimento inexplicável de gratidão por tudo que envolve as nossas vidas. Detalhes esses que só nós conhecemos, porque só nós sentimos. Mas sabemos que você nos entende por completo, sente junto com a gente. E ainda assim, se nos mantém aqui, é porque está nos dizendo que somos capazes, que temos força o suficiente e que você espera o tempo que for para nos ver vencer com as próprias pernas e perceber que sempre dependeu de nós. Nem sempre é fácil, Pai. A vida bate, as pessoas ferem, às vezes nós ferimos. Somos a todo tempo testados, incitados por tantas situações, por tantos sentimentos. Então te pedimos que tudo que aqui for refletido possa ficar gravado no mais íntimo do nosso coração, para que todas as vezes que esses momentos difíceis se apresentem, nós lembremos encarecidamente de cada detalhe e consigamos colocar em prática, que possamos lembrar para pelo menos tentar. E assim, pedimos permissão para dar início a este Evangelho, dando graças a Ti, ao Mestre Jesus,
e a todas as equipes que trabalham em nosso favor. Que assim seja. E vamos lá, o pessoal que foi entrando depois, sejam muito bem-vindos. Cleiton, Biana, Mari, Dan, Tabata, Luan, Tony, Leonardo, bem-vindos. Hoje, às vezes vocês sabem que nós invertimos a ordem, e costumamos inverter a ordem, e hoje vai ser assim. Nós vamos começar pelo livro Encontro Marcado. É de Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico. E nós vamos lá para o capítulo 43, intitulado Teu Tijolo de Amor. Cada um de nós tem um tijolo de amor na mão. O que vamos fazer com esse tijolo? Às vezes parece que por ser um tijolo não vai fazer diferença. Mas se todos nós usássemos juntos para construir algo, imaginem um monumento de amor que seria. E aí a gente lembra lá daquela frase linda de Madre Teresa, quando ela diz que às vezes nós podemos sentir que podemos fazer tão pouco que é como se fossem gotas perto de um oceano. Mas aí ela lembra que ainda assim, se não fossem essas gotas, ele seria menor. Então sim, todos nós fazemos a diferença. Todos nós somamos e não é pouca coisa não. E às vezes nós esquecemos disso e deixamos de fazer, por achar que é pouco demais, insignificante demais. Então, Emmanuel, quando vem trazer esse capítulo, é para nos despertar. Como nós podemos concorrer, ajudar na seara do bem, ser agentes de luz. E ele começa já com uma frase linda, nos dizendo: és uma parcela no infinito amor. E amor aqui com maiúscula porque estamos nos referindo a Deus, a tudo que envolve essa energia que nós ainda não conseguimos entender. E ele diz que nós somos uma parcela de tudo que nos envolve. Nós vamos imaginar aí o fluido cósmico universal que abraça toda a criação, que envolve toda a criação, e fora dele só Deus. E ele está permeado de amor, e nós somos uma parcela. Ou seja, sem que nós estivéssemos ali, já não seria a mesma coisa. Todos nós somos especiais, fundamentais, apesar de pequenos. E ele diz que assim, sendo uma parcela do infinito amor, no rumo da perfeição infinita, porque é nesse sentido que nós caminhamos. Esse é a nossa grande missão, né? Continuar sempre, devagar e sempre, porque estamos visando, né, a perfeição. Sabemos que é uma perfeição relativa, pois absoluta somente Deus. E ele diz que o primeiro sinal para nós reconhecermos que estamos no caminho certo é o esquecimento de nós mesmos, em benefício dos outros. Todas as vezes que no nosso dia a dia nós percebermos em algum ato nosso que ali naquele momento nós renunciamos a algo que teria sido melhor para nós, individualmente falando, porque pensamos no outro, ponto para nós. Motivo de orgulho, porque significa que estamos no caminho certo. Ele diz que por mais áspero que seja o caminho, segue, amando e servindo. Não enumere sacrifícios, nem conte as dificuldades. Às vezes a gente fica, né? É porque eu faço isso, faço aquilo outro, faço aquilo outro. Não é pouca coisa não. E ainda tem aquilo que eu tô passando, que aconteceu isso, aconteceu aquilo lá, aconteceu aquilo outro. Ele fala, deixa, esse não é o caminho. Vamos parar de enumerar as dificuldades, os sacrifícios, porque ele fala que a glória da vida é a doação permanente. Então, se tem sacrifícios, se tem dificuldades, é porque estamos no caminho certo.
indo em busca dessa glória, que é a oportunidade de se doar, é a oportunidade de servir. A estrela te envia luz. Para numa bela noite em que seja possível observar as estrelas, porque mesmo quando nós não conseguimos vê-las, não quer dizer que elas não estejam ali. E nós vamos perceber que essa estrela nos envia luz, varando os empecilhos da sombra. No meio de tanta escuridão, ainda assim elas se esforçam e brilham para nós. E se nós pensarmos na raiz da planta, que nos estende a bênção do fruto, mas e essa raiz, como é que ela tá? Tá lá constrangida a morar no limo do solo, escondida embaixo para servir para algo maior. E lá ela sobrevive. Então ele nos lembra, olhemos à nossa volta. Não faltes com amor. Não faltes ao amor que nunca te falta. Nunca nos falta amor. Nunca. E às vezes nós que podíamos ser uma parcela de amor no infinito, deixamos de ser, deixamos de fazer. E aí lá vem de novo aquela coisa de para que eu existo, qual é a minha missão afinal? E ele diz, o objetivo fundamental da nossa presença em qualquer instância do universo, em qualquer lugar, seja encarnados, seja desencarnados, seja num planeta de provas e expiações, de regeneração, feliz, celeste, é o serviço que possamos prestar. É o nosso objetivo, servir. Quanto mais nós evoluímos, mais prazer nós vamos sentindo em poder ser úteis, em poder fazer a diferença na vida do outro. É isso que nos enriquece, é isso que nos traz felicidade, satisfação, plenitude, felicidade de estar vivo, propósito. É por isso que muitas vezes ao longo da nossa vida, apesar de conquistarmos às vezes algumas metas, sempre parece que algo falta, um vazio, que nós começamos a estabelecer outras metas achando que então estávamos enganados, não eram essas as que queríamos, não eram essas as que nos fariam felizes, eram outras, então vamos atrás delas, mas sempre atrás do errado. Um dia finalmente percebemos, calma, eu fiquei tão bem depois dessa ação que eu fiz, essa distribuição de sopa, eu fiquei tão bem depois de ir contar histórias num hospital público, eu fiquei tão bem ajudando a distribuir senhas no centro espírita. E assim nós vamos vendo a felicidade que nos traz servir. Tiago falou, quem ama, ajuda e desculpa sempre, sempre. E aí Emmanuel continua, paixões e ilusões que nos conturbem as horas, normal. E mágoas ou provas que nos calcinem, ou seja, que nos inflamem os sentimentos, afiguram-se convulsões necessárias no mundo de nossa alma, em transformação e burilamento. Então ele fala que tudo que nos tira da nossa zona de conforto, sejam certas paixões que nós acabamos vendo que acabaram nos trazendo frustrações, momentos tensos, ilusões frustradas, ou então algumas mágoas, pessoas magoando, nós magoando, provas que vêm sempre nos trazer dúvidas, incertezas, medos. Ele fala que tudo isso faz parte. Isso está nos construindo, isso está nos moldando, isso está nos ajudando na nossa transformação, no nosso burilamento, na nossa melhoria. Estranho seria se estivesse tudo parado demais, calmo demais, porque não é esse o caminho que nos leva a evoluir. Quando nós estamos na nossa zona de conforto, tendemos a não querer sair dela. Tá bom daquele jeito. Mas se nós nos esforçássemos um pouquinho, por mais difícil que seja o mundo lá fora, lá na frente, depois de passar por essa fase, vamos ver, nossa, como valeu a pena aqueles momentos ali um pouquinho mais tensos,
porque olha onde eu cheguei. E quando eu tava lá, na minha zona de conforto, eu que achava que tava bem, que não precisava de mais. Hoje vejo, ainda bem que eu tô aqui, ainda bem que eu saí de lá, ainda bem que eu evoluí. Raiz na minha amiga querida do coração. Então vamos lá. E aí ele fala que pairando muito além de semelhantes calamidades, ou seja, as calamidades estão acontecendo, mas simultaneamente a isso, acima disso, o que está acontecendo? Permanece imperecível o bem que distribuíste. Tudo que nós fazemos de bom, nada nunca se perde, não é esquecido, não é em vão. Então ele fala que sim, tem sofrimento, tem frustração, tem desilusão, mas ao longo desse caminho, apesar de tudo isso, todo aquele bem que nós fizermos não vai ser esquecido, permanece imperecível. E essa sim é a nossa riqueza eterna. E aí ele fala, raciocina um pouco, internece-te, sinta essa ternura, pensa e auxilia. Registrarás o verbo equívoco dos que transviam temporariamente, ou seja, daqueles que estão num estado de erro temporário, daqueles que falham, que erram, que escolhem o caminho errado, mas é temporário, porque todos nós vamos melhorar um dia, todos nós vamos seguir o caminho certo um dia. Temos o nosso livre-arbítrio, então cada um de nós entra nesse caminho na hora que quer. Mas é inevitável, pela lei do progresso, todos nós vamos melhorar, ascender, evoluir. E ele fala que então, nós reparemos no que essas pessoas que estão em um erro transitório falam. Eles dizem que o mundo pertence aos que se façam bastante fortes na astúcia. O mundo é dos espertos ou dos opressores, aqueles que usam o poder e a força que têm para se colocar acima dos outros. Esses mesmos dizem também que a bondade é um conceito perdido, utópico. É uma coisa da modernidade, da civilização, uma coisa que foi inventada e que quem quer seguir esse caminho só se dá mal. E ele fala, esses dirão isso, mas você seguirá em frente, adiante, compreendendo que ninguém confunde a justiça. Por mais artimanhas, por mais que aqui no nosso mundo, no plano terreno, às vezes pareça que estão fazendo de forma que passa desapercebido, cai no esquecimento e que não terá consequências maiores, ninguém confunde a justiça. E ele diz que ainda que se creia sobre o manto ilusório da impunidade, porque todas as vezes que nós achamos que a impunidade existe por olhar com os olhos materiais, ele nos diz, isso é uma ilusão. A impunidade não existe, porque a justiça sempre se dá, sempre se faz. E que o progresso material, sem amor, aquele que só visa crescer, progredir, ganhar poder, sem pensar no amor, que garante o equilíbrio, mas não é que uma exibição de poder endereçada ao campo de cinza, ou seja, vai perecer, vai se destruir, vai sumir. Está fadado ao desaparecimento, diferente de quando se faz com amor, por amor. Aí ele diz assim, vive em tua época. Porque às vezes nós nos sentimos culpados por usufruirmos de certas coisas, por querermos certas coisas. Mas ele fala, viva a sua época. Se você é desse mundo, é normal que você também viva para esse mundo. Mas não viva unicamente e acreditando que esse é o seu mundo. Então viva sim, viva a sua época.
Esforça-te e realiza. Alegra-te e sofre com os teus contemporâneos. Viva a dor do outro, sinta pelo outro, olhe para o outro, se esforce. Veja se você pode depois alcançar realizações. E de quando em quando der, recolhe-te ao abrigo da consciência. E essa parte é linda. E escuta as antigas verdades sempre novas. Tudo aquilo que Jesus nos passou. Nosso guia, nosso modelo, nosso irmão mais velho, irmãozão, né, galera? Tudo que ele nos passou são verdades antigas, mas sempre novas, atemporais. E ele diz que ainda que nós vivamos para a nossa época, não esqueçamos desses ensinamentos que transcendem o tempo, que não foram só para o povo daquela época, mas para todos nós, enquanto espíritos que ainda vivemos nestas condições evolutivas. E ele nos diz, vai, se acerena, entra ali no abrigo da sua consciência, escuta as antigas verdades sempre novas que te anunciam o reino de Deus. Para reformulá-las, os Espíritos do Senhor se espalham presentemente no planeta, constituindo legiões. Legiões e mais legiões são enviadas para espalhar essas boas novas, sempre novas. Eles nos ensinam, a nós, os tarefeiros encarnados e desencarnados da seara enorme, que o ódio será banido das nações. Então vamos ver quais são as mensagens que essas legiões querem nos trazer e espalhar, que eles querem que nós lembremos, que nós guardemos, registremos em nossos corações. O ódio será banido das nações, mais cedo ou mais tarde. O egoísmo desaparecerá da terra. A ciência instruirá a ignorância. A compaixão converterá todos os cárceres, hoje as prisões, em sanatórios. E que a educação espiritual extinguirá todos os focos de delinquência. Quanto mais conhecimento nós tivermos acerca da vida espiritual, menos iremos falhar, mais consciente nos tornaremos. Para isso, no entanto, eles te rogam qual é a nossa parte diante disso tudo que eles nos prometem que vai acontecer. Eles nos rogam o tijolo de trabalho e de amor que possamos oferecer a sublime edificação. Ou seja, tudo isso que mais cedo ou mais tarde vai acontecer, essa grande edificação de amor, depende também de nós. O que nós estamos fazendo? Nós estamos contribuindo com o nosso tijolo de trabalho e de amor, servindo e amando? É por isso que Emmanuel lembra novamente: ama e serve sempre. Tudo o que te aflige ou te espanta, nas conquistas da inteligência de hoje, tudo que você está passando, representa ensaio. É um ensaio da supercultura de que o mundo amanhã aproveitará o que seja melhor e acima de todas as legendas que gritam agora por fraternidade e reivindicação. Ouviremos como proclamação mais alta a palavra de Jesus, aquele apelo inesquecível: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus fez questão de nos dizer isso. Ele nos fez sentir amados. Sabemos que muitos nós estávamos ali naquela época. Ele exemplificou o amor, ele não só falou o amor, ele não só trouxe a teoria do amor, mas ele exemplificou. E depois de fazer a muitos, a todos aqueles que se permitiram sentir o seu amor, ele então diz: agora que vocês sabem o que é amar, amem-se. Amem-se uns aos outros, como eu os amei.
E como o nosso amigo Leandro falou aí mais cedo, nós temos vários sentidos e vários significados para o amor, vários tipos de amor. Nós vamos falar de três tipos apenas hoje. São os principais. Primeiro nós vamos ver qual é o significado de amor no Aurélio. É um sentimento que induza a aproximar, a proteger, a conversar a pessoa pela qual se sente afeição ou atração. É uma grande afeição ou afinidade forte por outra pessoa. Aí nós temos o amor filia, que é amizade no grego moderno. Diz respeito a um amor virtuoso e desapaixonado. Não tem paixão nesse tipo de amor. Tem virtude. É um amor entre irmãos, entre amigos próximos. Está relacionado à amizade, companheirismo, onde não há a presença de eros. Então vamos ver o que é eros, que é esse outro tipo de amor. O amor eros é o mais parecido com a nossa construção moderna de amor romântico. É caracterizado pelo romance, paixão e desejo. Na mitologia grega, Eros era o nome do Cupido, que muitas vezes ia lá e dava aquela flechada até mesmo em quem não queria, sem razão nenhuma. É o amor considerado mais perigoso, mas, mesmo assim, o mais perseguido com o coração. E por fim, nós temos aqui o amor ágape, o amor que Jesus falava, o amor de que Emmanuel nos fala no texto, o amor ágape, sentido universal do amor, que todos aspiramos sentir. No fundo, todos nós queremos, ansiamos chegar a sentir e vamos. É sobre um amor incondicional por todos os seres vivos. Então, não é só entre seres humanos, entre espíritos já, mas tudo que está dentro da criação. Neste tipo de amor, desejamos fazer o bem. Nós nos inspiramos e queremos salvar o planeta ou proteger. E nós sentimos felicidade por praticar um simples ato de bondade. Nos inspira a todos a terem compaixão, altruísmo e assim, dessa forma, nos aproximarmos de Deus. Amor ágape. É um tijolo de amor ágape que se pede de nós. E assim nós vamos para o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem quiser acompanhar, é o capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo, já que ali no finalzinho do texto de Emmanuel, ele nos diz que é a máxima que Jesus nos deixou em relação ao amor. E a gente lê a passagenzinha aqui da Bíblia. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, testando Jesus, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, eu sei que você não me perguntou, mas eu já vou falar aqui qual é o segundo. É semelhante a este. É que amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e todos os profetas. Então são um resumo, englobam todo o resto. Não tem como, fazendo essas duas coisas, não estar fazendo todo o resto. Como que nós vamos amar a Deus se nós atacarmos, prejudicarmos de alguma forma
um de seus filhos, alguma de suas criaturas. Isso não é amar a Deus. Porque que pai gosta de ver um filho sofrer? Então, quando nós amamos a Deus de verdade, nós somos incapazes de fazer mal ao próximo. E se nós ainda fazemos mal ao próximo, de qualquer forma, é porque ainda não amamos a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de forma completa e absoluta. Nós estamos num caminho, aprendendo o que é amar, passo a passo. E Jesus nos deixou a exemplificação do que é esse amor ágape, esse amor universal por todos os seres vivos, essa vontade, esse prazer de fazer o bem, de ajudar, de ser útil. E aí nós vamos lá para o item 8. É o primeiro das instruções dos Espíritos desse capítulo. E como se chama? A Lei do Amor. E é uma mensagem de Lázaro, de 1862. E ele nos diz: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Ou seja, nós sabemos que começamos como primitivos, depois de individualizadas as nossas primeiras existências. E aí vamos evoluindo. No início, nós somos praticamente ainda animais, totalmente instintivos. Não tem sentimento ainda, é puro instinto. E ele diz que quanto mais a gente vai evoluindo enquanto espíritos, mais vamos entendendo o que é nutrir sentimentos. Então ele fala, no ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Então já é menos pior do que só ter instinto, já não é tão primitivo assim, já avançou um pouquinho, mas tá todo corrompido, cheio de falhas, cheio de defeitos. E aí ele começa a ter sensações. E depois, mais instruído, com maior entendimento, mais purificado das suas más tendências, ele tem sentimentos. E o amor entre os sentimentos é o requinte. Então é o requinte do sentimento. É a nata. Não o amor no sentido vulgar. Então não é aquele amor eros que nós vimos. É o amor ágape. Esse sol interior. Gente, olha que linda essa parte. Sol interior que reúne e condensa. Reúne e condensa, junta. Em seu foco ardente, todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Não tem problema, pessoal, se chegou atrasado, que eu sempre boto as lives daqui no YouTube, lá no meu canal, e aí vocês podem ver a parte que vocês perderam, beleza? E aí ele continua. A lei do amor substitui a personalidade. Por quê? Quando nós ainda temos personalidade, nós ainda pensamos muito em nós. O que é bom para mim? O que é mais vantajoso nessa situação para mim? Eu. Mas quando chega de verdade a lei do amor e ela age, ela vai lá, substitui a personalidade pela fusão dos seres. Junta, condensa e extingue as misérias sociais. Porque aí então nós já estamos com aquele pensamento de: se é bom para os outros, é bom para mim. Se é bom só para mim, significa que não é bom para os outros. E então, na verdade, não é bom para mim. E nós aí começamos todos a agir um pelo outro. E dessa forma nós vemos aqui em várias partes do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos e em vários outros livros que os Espíritos nos dizem que hoje o planeta Terra já poderia viver sem miséria, sem pobreza, sem desigualdade social, se todos nós pensássemos no outro. Se nós não aspirássemos o supérfluo,
se realmente nos contentássemos com o necessário. Assim ninguém passaria necessidade, ninguém teria de mais e nem de menos. Não é necessário ter mais, porque nós não somos daqui, isso aqui é passageiro. Qual é o sentido de querer acumular algo que vai ficar? O que é importante é ter força, é ter os instrumentos necessários para poder servir, para poder fazer, ser. Mas aqui é muito mais questão de tudo que nós vamos construindo, de ser e não de ter. E aí ele fala que assim se extinguiria as misérias sociais. Então ele fala que feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ou seja, indo além dessas aspirações tão mundanas, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Imenso. Quem amou com imenso amor os seus irmãos em sofrimento? Nosso Mestre Jesus. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma. Tudo que pode angustiar a nossa alma é porque nós, de alguma maneira, não estamos servindo, amando. Porque se o que estamos fazendo fosse somente amar, somente servir, a nossa alma se encheria de júbilo. Seria leve, seria suave, como nos prometeu Jesus. Então a alma não sentiria angústia. E ele diz mais, não só a alma, o corpo também não. O corpo não sofreria. E a gente fica, gente, mas como? E ele fala, seus pés são leves. Aquele que ama tem os pés leves. É como se ele flutuasse. E ele vive como que transportado para fora de si mesmo. Ele se expande. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos. Os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. E nós, claro que não poderíamos deixar de citar uma pequena passagem desse momento em que esses mártires, esses primeiros cristãos, envoltos por esse amor, envoltos por uma fé inabalável, adentraram os circos com a máxima esperança, na certeza de que tudo ficaria bem, na certeza de que era um caminho, era a porta para adentrar o reino prometido por Jesus. Quem dera poder ler muito, né? Porque, assim, tem partes especialíssimas nesse livro. É o livro Há 2000 Anos, de Emmanuel, psicografia do Chico, é a história do Públio Lentulus e da Lívia. E também, né, dos primeiros cristãos, tem aqui momentos com Jesus, de Públio Lentulus e Jesus. Ai, gente, é muito emocionante. Esse livro é lindo demais. E tem um capítulo, que é o capítulo, deixa eu ver qual é. É o capítulo 5 da segunda parte, que chama Nas Catacumbas da Fé e no Circo do Martírio. E aí, eu vou ler só um trechinho, para que a gente sinta o que aquele povo sentiu. Não foi surpresa para eles que eles iam ser enviados para o circo. Eles não sabiam exatamente o que ia acontecer, mas eles tiveram avisos de que estava se aproximando um momento de demonstração de toda aquela fé, de sacrifício em nome de Jesus. E aí, temos aqui um dos líderes daquela época, desses primeiros cristãos, o João de Cleófas, recebeu, era quase que uma psicofonia, mensagens do alto para avisar esses irmãos. E ele dizia, eu venho vos anunciar nossa breve entrada no reino de Jesus, em nome de seus apóstolos bem-amados. Se não hão de travar os primeiros grandes embates das forças e do bem e do mal nesse momento, ele falou que esse era o significado. Os primeiros embates das forças do bem e do mal
preludiando o estabelecimento definitivo, ou seja, era o início que demonstrava que um dia, aqui no planeta Terra, se estabeleceria definitivamente esse reino no mundo, da divina e eterna mensagem do Evangelho do Senhor. E ele avisava: estamos em vésperas dos mais atrozes testemunhos da nossa fé. Um dos mais difíceis testemunhos. E aí ele diz: eu também tive a felicidade de ouvir a palavra do Senhor nas horas derradeiras e da sua dolorosa agonia. Então ele estava aqui, trazendo essa mensagem de alguém que dizia que tinha estado ali naquele momento, em face deste mundo, e que pedia a ele, meus queridos, senão o perdão infinito do Pai para os algozes implacáveis que o atormentavam. Jesus, naquele momento máximo de agonia e dor, ainda assim pensava no outro, ainda assim estava completamente coberto por esse amor ágape, pedindo pelo próximo, se preocupando com aqueles que naquele momento se comportavam como seus algozes. E ele diz que então esse tem que ser o sentimento a tomar conta deles nos momentos mais difíceis que se aproximavam. E ele diz: as vozes celestes estão clamando aqui, dizendo que seremos desprezados, humilhados, vilipendiados e vencidos. Mas a vitória suprema do Senhor nos espera além das palmas espinhosas do martírio, nas claridades doces do seu reino, inacessível ao sofrimento e à morte. A morte não existe. E aqui ele faz uma breve descrição de como seria esse circo máximo que Nero estava preparando, todo felizinho. E era edificado nos primórdios da organização romana, de proporções grandiosas. Na sua extensão ocupava dos 2.190 pés de comprimento por 960 de largura, terminando em semicírculo com capacidade para 300.000 espectadores de forma cômoda. 300.000 espectadores para ver as pessoas sendo sacrificadas, sofrendo. E eles fizeram questão de preparar um grande show, dividido em vários momentos em que entravam cavalarias e faziam isso, faziam aquilo, para depois o grande finale ser esse sacrifício dos cristãos. E aqui, em determinado momento também que eu marquei, os carcereiros não tardaram a separar as mulheres, instalando-as em dependência contígua, onde cada grupo de crentes ficou de alma voltada para Jesus, nos instantes supremos em que aguardavam a morte. Separadas, mas não quer dizer que também não iam ser colocadas naquela situação. E a gente vê que nesse momento de profunda agonia, o que eles estavam fazendo? Pensando em Jesus, conversando com Jesus, clamando a Jesus. Coragem, força, mas todos dispostos a passar por aquele momento. E agora vamos entender um pouco do que esses nossos irmãos passaram, mas porque estavam completamente tomados pelo amor ágape. O que aconteceu? O primeiro da fileira era esse apóstolo de Antioquia que trouxe essas mensagens do alto para eles. Ele entestou a fileira com serenidade valorosa. Ele estava sereno. Seu coração elevava-se ao infinito, em orações sinceras e fervorosas. Sinceras. Em poucos instantes, todos os prisioneiros se encontravam reunidos à entrada da arena, saturados de uma força moral que até então lhes era desconhecida. Eles nunca tinham se sentido tão fortes. É que, por detrás daquelas púrpuras suntuosas, toda aquela decoração que Nero mandou colocar no circo, e além daqueles risos estridentes e impropérios sinistros, estava uma legião de mensageiros. Então, gente, os olhos da matéria não conseguiam enxergar, mas por trás de tudo aquilo que estava acontecendo, eles nos dizem que havia uma legião de mensageiros celestes fortalecendo as energias espirituais dos que iam sucumbir de morte infame
para regar a semente do cristianismo com as suas lágrimas fecundas. Ali se iniciava a força do cristianismo que nunca mais esmoeceu. Uma estrada luminosa, invisível aos olhos mortais. Uma estrada luminosa. Aqueles que estavam ali assistindo não conseguiam ver. Nem mesmo esses cristãos que estavam passando por aquele momento conseguiam ver. Mas era uma estrada luminosa que se abria às claridades do firmamento. E por ela, dessa estrada, descia um exército de arcanjos do Divino Mestre. Imaginem essa cena porque eu tô arrepiada. Para aureolar com as bênçãos da sua glória os valorosos trabalhadores da causa. Enquanto isso, sobre os aplausos delirantes e ensurdecedores da turba numerosa de todos aqueles que estavam assistindo na plateia, soltaram-se os leões, famintos. Para a espantosa cena de impiedade, de pavor e sangue, mas nenhum dos apóstolos desconhecidos, até então desconhecidos, agiam como apóstolos, eram apóstolos, desconhecidos aqui, nem um pouco desconhecidos lá, que iam morrer no depravado festim de Nero. Sentiu as torturas angustiosas de tão horrenda morte. Nenhum deles sentiu dor. Esses arcanjos garantiram isso, porque o brando anestésico das potências divinas lhes balsamizou o coração dorido e dilacerado no tormentoso momento. Voltando aqui no Evangelho rapidinho, o que Lázaro nos diz? Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. E nós podemos nos sentir assim, se verdadeiramente confiarmos, acreditarmos, se agirmos munidos desse amor ágape, orientados por esse amor ágape. Eles nos dizem aqui que quase 500 mil de pessoas vibrava em aplausos ensurdecedores e espantosos. 500 mil pessoas quase ali achando bonito essas pessoas sendo estraçalhadas por leões, enquanto 200 de criaturas humanas, ou seja, mais de 200 cristãos, tombavam espotejadas. Quem olhava achava que estavam conseguindo o que queria, que tudo terminava ali, que os fortes vencem, os fracos sucumbem, que não valia a pena lutar, viver por Jesus. E aqui nós vemos que eles não precisaram nem chegar, nem conhecer o reino de Deus, porque ele já estava ali, presente com eles. Não é um lugar específico, é um estado de espírito. E eles já se encontravam lá. Não sentiram dor. Sua alma não se angustiou. Eles estavam tomados por uma força que eles não conseguiam explicar e nunca haviam sentido. E seus corpos, que estavam sendo estraçalhados, também não fizeram com que eles sentissem dor, porque esses arcanjos vieram e intercederam por eles. E nós podemos pensar, mas isso é com eles, porque tudo que eles faziam, né, nem se compara. Não pensemos assim. Temos inúmeros relatos da espiritualidade de pessoas que fazem por merecer e no momento do desencarne são realmente aliviados de dores extenuantes, porque fizeram por merecer. Pessoas que às vezes vão passar por um acidente aéreo, desencarnar dessa forma, e mesmo antes do avião tocar o solo,
eles já foram retirados do corpo e não sentiram absolutamente nada. É merecimento. São pessoas que amam e que servem, que amam nesse amor universal, que olham para o outro, que têm essa capacidade de vez em quando abrir mão de si mesmos pelo outro. Nós ainda não estamos em uma condição evolutiva de conseguirmos sempre, o tempo todo, em todas as nossas ações, abrirmos mão de nós mesmos pelo outro, mas já estamos sim em capacidade de conseguir fazer isso de vez em quando. Será que nós estamos fazendo esse esforço? Será que, parando para pensar, nós conseguimos analisar se estamos nesse caminho? Se conseguimos perceber que em momento ou outro fazemos isso? Porque se sim, Emmanuel já nos disse na nossa primeira leitura que isso indica que estamos no caminho certo, rumo à perfeição, parcelas desse infinito amor. O Tiago tá aqui, né, dizendo pra gente que Lívia achou que não tinha merecimento para receber aquelas bênçãos após a desencarnação. E ela, que era uma pessoa tão boa, e achava que não era porque humilde demais. Humildade pura, a Lívia. Grande inspiração também. E aí vamos continuar para terminar nossa leitura do Evangelho. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Qual é a primeira palavra do alfabeto divino? Amor. E qual é a segunda? Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios. Os túmulos vazios, porque o corpo perece. Nada ficou lá além de matéria, de coisa. É a reencarnação. Vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Mas já não é mais aos suplícios que ela conduz, como era antigamente com esses mártires. Para onde que conduz? A conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito. E o espírito deve agora resgatar o homem da matéria, sair dessa ilusão, sair da Matrix, dessa nossa insistência de viver por aqui, pensando no agora, achando que não tem depois, achando que significado de felicidade é dinheiro e poder. Disse que o homem no seu início tem apenas instintos, ele nos relembra. Aquele, pois, em que os instintos dominam, se a gente percebe que uma pessoa é mais instintiva do que qualquer outra coisa, mais ela revela que está mais próxima do ponto de partida do que do alvo. Está lá no iniciozinho do seu processo evolutivo. Para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos, vencer as nossas más tendências a favor dos sentimentos. Quantas vezes nós somos provocados aí no nosso dia a dia, alguém fala algo, escreve, publica, faz um post e aquilo, nossa primeira reação é querer dar uma resposta, é querer falar na cara, é querer mostrar que não é assim, é querer vingança, instinto. E ele diz, para avançar em direção ao alvo é necessário vencer os instintos, é reparar neles, falar assim, epa, que é isso aqui em mim? Que sentimento é esse? Que pensamento é esse? E a gente começa a trabalhar contra eles. Porque nós somos mais fortes do que eles. Nós temos esses instintos, nós temos essas más tendências, esses defeitos, mas nós não somos esses defeitos. Nós somos qualidades também, nós somos virtudes. E nós somos mais fortes que esses defeitos. Nós podemos vencê-los, mas fácil não é. Nos tira da zona de conforto, como nos disse Emmanuel no primeiro texto. Ou seja, aperfeiçoar os nossos sentimentos, porque nós, no nosso atual estágio evolutivo, nós já temos sim alguns sentimentos, nós já evoluímos um pouquinho, obrigada. Então vamos aperfeiçoar essas nossas virtudes e sufocar os germes latentes da matéria, tudo aquilo que ainda nos torna animalescos, ainda nos prende muito à matéria, ao aqui e ao agora. Leandro falou, temos muitas sombras, e temos mesmo, Leandro, mas também temos muitas luzes. Não esqueçamos disso, porque às vezes a gente pode se desanimar, achando que a gente é só sombra.
Mas não, nós somos luzes. É importante reconhecer que temos ambos dentro de nós. E aí dar força às luzes e ir vencendo as sombras. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. O que é instinto hoje, um dia vai crescer, vai evoluir e vai virar sentimento. Trazem consigo o progresso, como a bolota oculta o carvalho. Os seres menos adiantados são os que, libertando-se lentamente da sua crisálida, permanecem subjugados pelos instintos. Muitas vezes nós permanecemos meio que dominados pelos nossos instintos, porque estamos nos permitindo dominar. Nós temos que tomar o controle da situação. O espírito deve ser cultivado como um campo. Aí nós vamos imaginar que estamos chegando diante de um campo lindo, mas se nós quisermos ver os frutos que aquela terra pode dar, não vai ser naquele mesmo dia, naquele mesmo instante que nós chegarmos e plantarmos. Isso leva tempo. Isso requer cuidado. Então aqui ele fala, toda riqueza futura depende do trabalho atual. E mais que os bens terrenos, ele vos conduzirá à gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei do amor, finalmente compreendendo a lei do amor, que une todos os seres, amor ágape, amor universal, nela buscareis os suaves prazeres da alma, que são um prelúdio, são só um spoilerzinho das alegrias celestes. Hoje, as satisfações que nós encontramos, que nós sentimos quando agimos com amor e quando servimos, são só um tira-gosto, uma pequena demonstração do que nos aguarda, das dádivas celestes. Vale a pena ser bom. Vale a pena ser bom no mundo que ainda parece que vai de mal a pior. Não desistamos de ser a nossa melhor versão. Não nos deixemos levar achando que se todo mundo faz, eu vou fazer também. Porque do que adianta eu ser o diferentão, a diferentona? Adianta e muito. Adianta e muito. E vamos entender que o nosso mérito, ele é sempre maior quanto mais difícil era se elevar naquele tipo de situação. Então, quanto mais gente vai no sentido contrário e nós nos mantemos firmes nesse daqui, mais mérito teremos. Nós temos esses conhecimentos iluminados, esses conselhos amigos. Saber o caminho nós já sabemos, agora só falta agir, fazer. Não permanecermos mais passivos, não irmos na onda dos outros, de certas energias que às vezes pairam, que às vezes tentam nos influenciar, nos dominar. Sigamos no caminho da luz, sejamos luz. Nos inspiremos em todos esses que vieram antes de nós e que nos mostraram que é possível. Começou com Jesus, para não parar nunca mais. Depois deles, outros espíritos que eram semelhantes a nós conseguiram. Então nós também conseguimos. Basta querer. Fácil, ninguém disse que é, ninguém está dizendo que é. Mas que é possível? É possível. E vale a pena. Eles nos garantem. E esse foi o nosso evangelho de hoje. Esperamos que tenham gostado, que saiam inebriados desse amor, inspirados para nutrirem esse amor dentro de vocês e para espalhá-lo a todos os lugares que forem, aonde estiverem. E agora vamos fazer a nossa prece de encerramento. Convido vocês a fecharem os olhos. E nós estamos num deserto, à noite. Era para estar muito frio,
mas curiosamente não está. Está super agradável o clima. E nós achamos que estamos sozinhos, porque olhamos à nossa volta e não vemos mais ninguém. Mas sentimos uma paz tão grande, tão forte. O céu está roubando a cena. Porque como não tem luz artificial nenhuma aqui embaixo, ele brilha na sua potência máxima. Nós nunca vimos tantas estrelas juntas. Nem parece de verdade. E se olharmos com atenção, conseguimos ver até estrelas cadentes. Então resolvemos deitar na areia, ficar olhando para o céu. É um silêncio que nos abraça. Parece que nada é falado, mas ao mesmo tempo tanto é sentido. Sentimos uma força, uma coragem, uma capacidade de ir além. Não quer dizer que esquecemos dos problemas. Sabemos exatamente quais são. Só que antes desse momento eles pareciam tão maiores. E agora eles são os mesmos, mas parecem menores. Ou será que fomos nós que ficamos mais fortes? Que lembramos que somos seres divinos, filhos de Deus, o Todo-Poderoso. Que somos especiais sim, independente das circunstâncias em que estejamos inseridos, da nossa capacidade financeira, do nosso desenvolvimento intelectual, dos erros que já cometemos até aqui. Ainda assim somos seres divinos, uma centelha muito forte que não se apaga, jamais brilha em nós. E sentimos o amor do nosso Pai, que não nos condena, que não nos julga, apenas acolhe e nos promete que vai ficar tudo bem. Que o caminho pode ser espinhoso, tortuoso, aparentemente difícil, mas que se nos permitirmos sentir esse amor como estamos fazendo agora, será mais fácil e a todo tempo teremos a certeza de que é possível. Pai, nós te agradecemos por nunca desistir de nós. Nós que ainda temos tantas sombras, nós que ainda erramos. Às vezes nos envergonhamos justamente porque há algumas coisas já sabemos e ainda assim não fazemos, ainda assim agimos de forma contrária. E quando nós mesmos nos culpamos, nos envergonhamos, quando olhamos, você está ali, ao nosso lado, nos amando intensamente, infinitamente, como se nada tivesse acontecido. Vendo o nosso melhor, nos enxergando na nossa melhor versão que um dia atingiremos. E isso nos incentiva a prosseguir. Nos ajude, Pai, a nos enxergarmos como você nos enxerga, a nos amarmos como você nos ama
e amarmos aos nossos irmãos também, tanto quanto vamos aprendendo a nos amar. Nos ajude, Pai, a percebermos todas as oportunidades que temos de sermos Teus instrumentos, de levarmos a Tua paz, de levarmos o Teu amor, a Tua ajuda, o Teu acolhimento. Nos ajude a valorizar a oportunidade de ser Tuas mãos, ser Teus pés, ser Tua boca, na conversa que acolhe, no bom dia para aquele que nada esperava, no conselho inspirado que chega, ser os teus braços que abraçam, ser a companhia que nada diz, mas ali fica, fortalecendo, ser presença, sermos úteis, servirmos. Gratidão por cada segundo que ainda permanecemos aqui. São segundos de redenção, oportunidades de evolução. Nos ajude a não perder essas santas oportunidades, a fazer valer. Nos fortaleça em nossa fé, na coragem, apesar de tudo que nos rodeia, apesar de tanta notícia ruim, de tanto sofrimento. Nos ajude a ver que por trás de tudo isso há e sempre haverá amor. Que sejamos amor, que vibremos amor, que nos nutramos desse amor. Que hoje seja o início da nossa parte nesse trabalho, um impulso para que usemos o nosso tijolo que nos corresponde. Que assim seja. E aproveitamos para pedir que essas energias se espalhem e cheguem a todos aqueles que sofrem neste momento, seja pela pandemia, seja por qualquer outro problema de saúde ou problemas da vida. Que todos sintam esse amor e sintam o impulso de seguir em frente, de acreditar, de não desistir. Que assim seja. É isso, pessoal. Eu que agradeço vocês de todo o coração pela presença sempre. Cada um de vocês aqui presente contribui com a sua luz. Ajuda a trazerem todos os amigos espirituais que tanto amam vocês para este momento, contribuindo nas bênçãos, nas inspirações para que ainda mais pessoas sejam ajudadas. Tudo isso aqui só é possível graças a vocês. Então, a minha gratidão na ajuda fundamental de cada um. Que Jesus abençoe, inspire, traga muita sabedoria. E que, se for da vontade do nosso Pai, que com certeza aí então será bom para nós, possamos estar juntinhos aqui novamente na quinta-feira que vem. Um grande beijo, sintam-se abraçados e até lá!